Hoje é 17 de fevereiro de 2021, são 9 horas e 34 minutos. Prazos correndo. É preciso trabalhar com problemas jurídicos suficientes para que não se possa ficar em casa. Essa livrada aqui existe por necessidade. E essa história de home office, isso não funciona no direito penal. O escriba está usando a única vantagem que essa pandemia exibe, é que com a extraída da gravata, a marca que o escriba tinha no pescoço durante anos e anos de uso começou a se desfazer como o enforcado que sobreviveu. Fica com a marca no pescoço o resto da vida. A propósito disso, e por escassos 10 minutos, o escriba tece algum comentário sobre a prisão do deputado Daniel Silveira por ofensas sérias à democracia e, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que justificou a decretação da prisão do ofensor por 11 votos. A plenitude do Supremo Tribunal Federal. Há algumas opiniões de juristas contraditórias ou contraditando a justificativa desse decreto de prisão na questão correspondente à manutenção ou não do flagrante em função ou em relação à permanência da infração no tempo, mas o escriba não vai penetrar nessa disputa. A César o que é de César. O Supremo Tribunal Federal determinou isso e a palavra da Suprema Corte prevalece em qualquer circunstância. E este escriba não tem titulação suficiente para disputar essas previsões legislativas ou de hermenêutica com os vários juízes que emitiram opinião respeitante ao tema. O que este antigo escrevinhador tem, este rabulão tem, é um tirocínio muito grande. O escrevinhador se recorda da primeira cirurgia feita nas entranhas do coração, em que eminentíssimos cientistas de uma universidade famosa norte-americana chamaram o prático que dissecava cadáveres. Era um negro que de títulos tinha apenas muitos e muitos anos do exercício do bisturi. Cortava defuntos. Então o chefe da cirurgia chamou o assistente na sala cirúrgica e disse: chama o negão lá porque ele entende de bisturi. Ele entende de coração, ele entende de defunto. Chamaram aquela criatura já de cabelos brancos e ela veio com aquele bisturi de lâmina larga. Ele disse: ô doutor, onde é que o senhor quer que eu corte? E cortou, e foi a primeira cirurgia nas entranhas do coração feita no mundo com o auxílio de um auxiliar de anatomistas. É o caso deste antigo rábula, este rabulão de direito penal, que de título tem estas placas e muitas que recebeu durante a vida, que não coloca como diploma de pós-graduação, não. Esse escriba não tem pós-graduação. Não é mestre ou doutor como suas filhas e como muitos e muitos companheiros, ilustríssimos, aliás, que emitiram pontos de vista correspondentes a esta plenitude de 11 votos a 0 na prisão deste ofensor da Suprema Corte.
Este rabo lá não exibe titulação, documento. Só falo com doc. Só falo com documentos. Só fala com pós-graduação. E o escriba não tem esse tipo de previsão no sentido de manutenção da grandeza na interpretação da hermenêutica. É apenas um velho escriba que tinha a marca do colarinho no pescoço, que está saindo como se fosse um enforcado, salvo da extrema unção por questões ligadas ao bicho da pandemia. De qualquer forma, o escrevinhador não se mete nisso. A única oportunidade em que o Paulo Sérgio se intrometeu nas coisas do Supremo Tribunal Federal foi aquela ocasião em que o ministro Joaquim Barbosa, então na presidência do Supremo Tribunal Federal, tratou mal um advogado mandando retirá-lo da tribuna à força. Aí já não era mais coisa da Suprema Corte, era coisa ligada ao 1 milhão de advogados que já existia, esse 1 milhão reclamando e reivindicando respeito pela beca. Então, era coisa nostra, era cosa nostra, coisa da advocacia. Não era mais privilégio ou prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Quanto a esta questão correspondente à Suprema Corte, que por 11 votos na plenitude manteve a prisão desse ofensor, a César o que é de César, com seus defeitos, com suas características especialíssimas, que poderiam ser inclusive objeto de discussão, mas o escriba fica com a sua questão de escondimento atrás das portas. É apenas um criminalista antigo, com 60 anos de advocacia criminal, que vê a coisa, vê a ofensa ao Supremo e fica quieto. A casa era da Suprema Corte. Os ofendidos eram, antes de serem ofendidos, os milhões e milhões de brasileiros democratas. Antes de tudo isso, era uma ofensa à Suprema Corte desta nação sofrida. Eles se entendem. Repita-se, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, aos advogados o que é dos advogados. Quando disser respeito aos advogados em si, este escriba tem, sim, grandeza suficiente para se intrometer, meter a sua colher nas entranhas da Suprema Corte desse país. Enquanto não for assim, enquanto for coisa do Supremo Tribunal Federal, o juiz tem a grandiosidade, a independência e a plenitude de poder suficientes para dizer o que é e o que não é. Dentro do contexto, hoje não se toca piano. Vamos ao trabalho, porque os prazos estão correndo e a obrigação do advogado servir razoavelmente bem aos seus clientes. E lá na Vevá.